TDE pode ser avaliativo ou pode ser simplesmente exercício, tá? É um feedback, né, entre o aluno, ver o que entendeu da disciplina. Isso, como a gente diz, fixação, né, do conteúdo, reflexão e tal. Então, quando, por exemplo, o TDE, quando vale nota, eu coloco lá, vale 0,2, o peso, né? Quando é avaliativo, quando é só exercício, ele vale 10, que ele tem que ter uma nota. Por isso que nem o exercício que vocês fizeram primeiro, que foi aquela leitura e fizeram uma reflexão. Aquilo ali não valia nota, mas eu botei 10 para todos que fizeram um comentário, né? Porque depois, quando vocês foram ver as notas ali, diz assim, pesos, né? E avaliações. Então, ele foi avaliado, mas não tinha nenhum peso, tá? Mas tem que ter, o TDE, ele não conta como presença, tá? A única coisa que vai contar falta é quando vocês, por exemplo, não tiverem na avaliação semestral, tá? Ou não fizerem a AP1 e a AP2. Aí a gente vai colocar no dia da AP1 e da AP2, falta. Como a AP1 e a AP2 é um somatório de trabalhos, né, são avaliações parciais, que pode ser mais de uma, que nem no meu caso são várias, né? Tu nunca vai ter falta, porque tu vai ter algum somatório, mesmo que você não faça uma prova, que tenha junto, enfim. Agora, a AS, avaliação semestral, se o aluno não fez, aí é falta. Se ele não fez a avaliação semestral, ele automaticamente não pode fazer a avaliação final. Sim, isso sim. Essa aqui é a regrinha, né? Mas é porque também, assim, já imaginou, tem vários trabalhos que é um somatório, que é uma construção do conhecimento, daí o indivíduo não faz nada, depois eu quero fazer a F, daí faz só a F, né? Então, não é justo para quem teve todo um caminho, né? Sim, Então, até estava comentando com alguns colegas, devido à aula remota, como nós estamos tendo mais trabalhos para fazer, né? Porque antes, quando não era presencial, a senhora daria aula, daqui a pouco algum exercício em sala de aula, iria para casa, né? Hoje não, hoje termina a aula aqui, sempre tem um trabalho ou outro, então às vezes vai acumulando bastante trabalhos, né? Porque são todas as disciplinas que você vai fazendo daí. mas aí que tá, detalhe é você fazer o trabalho no dia, Sim. né? Tanto é que, ó, os exercícios que eu faço são curtos. Você Sim, pode fazer até de hoje. Hoje é um trabalho de pesquisa, mas vocês fariam a pesquisa lá em sala de aula. Então é curtinho. Agora, se a pessoa deixa, aí acumula mesmo. Daí acumula mesmo. daí é bicho feio. Aí, não, eu faço depois, daí tem o outro que faz depois, daí qual é mais urgente, qual é que vence a data, daí fica naquela do vencer a data, né? Que tá super ruim, né? É errado, assim, né? Tu corre risco de deixar de fazer. Às vezes tem colegas que dizem, me perdi nas datas, né? Mas Mas isso é uma coisa que, assim como a Ubra em si, o ano passado, estava um pouco perdida a questão de sistema e aulas remotas, eu estou dizendo eu por aluno também. Então agora já já vai, pegou, já já vai pegou poder, né? o jeito, né? Já pegou o ritmo. É conteúdo, porque, né, você pensa assim, é remoto, vou botar mais conteúdo, então, mas, não, se tu tá dando aula, né, tu tá explicando o conteúdo, então não adianta tu aumentar o conteúdo, né? Então, tu pode anexar conteúdo complementar, se o aluno quiser ler, né? Que é o que faz a disciplina de EAD, né? Eles colocam bastante conteúdos complementares e tal. Mas que também já está mudando um pouco, né? Essa nova versão do EAD já tá bem mais. Você está sempre melhorando, isso é melhoria contínua, Sim, né? sim, sim. E evoluindo, o site também mudou, está melhorando, então se o site melhora, você também tem outras alternativas. E até hoje eu tava viajando e estava escutando a rádio, eu gosto de escutar a rádio. E daí estava um ex-prefeito de Constantina e ele é professor também. Ele estava dizendo que tiveram uma reunião
com a Secretaria Estadual de Educação do Estado, agora todo aluno matriculado no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino médio, eles vão ganhar um e-mail, que nem nós temos aquele nosso e-mail, jonas.gebin@ubra, né? Eles vão ter também da escola deles, para os professores avaliar o acesso, quanto tempo ficam acessados no sistema, se estão fazendo os trabalhos ou se não estão fazendo os trabalhos. Isso que o governo está fazendo também. Eu escutei na rádio. Tem que ter mesmo, porque a gente tem mecanismos de monitorar, né, e ver quando... Eu, como coordenadora, eu monitoro até os professores. E eu não só quero monitorar, eu sou obrigada a monitorar. Eu sou obrigada a entrar e ver, porque eu vou responder se ele não está fazendo de acordo, né. Então, às vezes, não é que o professor não queira, às vezes ele passa desapercebido, né, e aí, então, olha lá, né, aí até aquela, lembra que eu não postei, que vocês diziam, mas não está aparecendo, professora, na aula de segunda-feira, que eu não tinha habilitado geral, né, e eu disse, mas o que eu fiz? E não deu outra, teve outro professor que os alunos no WhatsApp, o professor não liberou, o professor daí, ele disse assim, olha aqui, eu estou reclamando que eu liberei, mas eu liberei, professor, eu não sei o quê, decisão então eu entrei na disciplina deles, disse, não, professor, se você esqueceu de habilitar a disciplina, porque eu aprendi, né, quer dizer assim, acontece, né, não me dei por conta e tal, né, ninguém faz isso por mal, com certeza. Prof, eu acho que vamos conversar no privado, nós dois, estamos em 50 na sala. Não, eu falasse assim, vamos começar a aula agora, né, então, vamos lá, é que eu dou um tempinho para o pessoal entrar. Então, vamos lá, gente. Então, a gente já conversou um pouco sobre a semipresencial. A atividade de hoje eu explico no final. Mas bem tranquilo, podem. Deu tempo de tomar café ainda. Que bom, pelo menos ajudamos alguém. Vocês estão vendo? Ó, viu? Mas eu já ouvi um barulhinho de alguém que está para entrar. Sim, porque está aparecendo. Ah, já. É que teve um que pediu para... Ó, mais um. Então, vamos lá. Vocês não têm noção, agora está todo mundo clicando aqui para entrar, ó. Já entrou 3. Bom, pessoal, então assim, ó, a gente terminou a aula passada vendo, né, alguns agentes, né, pressões externas da empresa. Então, a gente vai recapitular um pouquinho, né, então, não tem só pressões externas, tem as internas também, né, então, quais são as pressões ou estímulos, em outras palavras, né. Então, os estímulos internos que fazem com que as empresas adotem esses sistemas de gestão de ambiental, né? Então, por exemplo, nas internas, nós temos aqui a necessidade de redução de custos, quer dizer, com a nossa competitividade cada vez aumentando mais, cada empresa tentando melhorar, então você tem que reduzir custos. Por quê? Porque a questão é que preço você não pode alterar. Então, tu tem que, para você baixar o preço e ser competitivo, tu tem que reduzir custos. Então, trabalhar com gestão da gestão ambiental também ajuda a reduzir custos. Como? Incrementa a qualidade do produto, melhora a imagem do produto e da empresa. Quem trabalha com gestão ambiental, ela já começa a ser vista, né, de uma outra maneira, até pelos seus funcionários. O funcionário tem mais orgulho de estar trabalhando numa organização da qual se preocupa com isso. A necessidade de inovação, e aí você vai buscando alternativas para tratar esse teu resíduo, reduzir esse teu resíduo. Então, isso é acrescentar inovação dentro da tua organização,
Aumento da responsabilidade social também, né? A empresa enxergando que ela tem uma responsabilidade com a comunidade, né? Ela também vai adotar a gestão ambiental. E a sensibilização do pessoal interno, né? Que eu já falei. As pessoas se orgulham de uma organização que trabalha conforme as leis e que se preocupa com a sociedade, né? E os estímulos externos, a gente viu já na aula passada, então só uma recapitulação, né, que nem a demanda de mercado. Então, crescimento das exigências ambientais por parte dos clientes, obriga as empresas a investir em seus processos. A concorrência, a competitividade é uma realidade do dia a dia, exigindo delas atualizações constantes. Quer dizer, se eu vou comprar, e isso acontece muito, se é uma pessoa ligada, um consumidor ligado, e ele pega o mesmo produto, um fornecedor com um selo ambiental e um sem selo, ele vai comprar daquele que tem selo, porque ele sabe que aqui é uma organização que se preocupa com o meio ambiente, então eu vou prestigiar essa empresa. Poder público e legislação, aí nem se fala, né, a gente viu as várias leis que tem, que foram feitas, né, exigindo controles, enfim. Ó, claro que muda de país a país, né, mas, olha aqui, estejam sempre atualizadas nas questões ambientais de sua região, país e dos países da qual exporta e pretende vir a exportar. Então, não adianta só se preocupar com as leis, com a legislação da empresa onde está instalada, mas também as leis da qual você quer exportar o teu produto, né? Porque aquele teu produto tem que estar adequado. Além de adequado, ele vai exigir, através da ISO 14001, né, ações que você faça na sua empresa. Meio ambiente sociocultural. Então, a cobrança da sociedade, através dos consumidores exigentes, grau de exigência está ligado ao tipo do meio social a qual a comunidade está inserida. Então, temos sociedade onde o equilíbrio com a natureza tem grande valor, como vemos em sociedades em desenvolvimento. Não, aqui, ó, por isso temos sociedade onde o equilíbrio com a natureza tem grande valor, como vemos em sociedades em desenvolvimento e subdesenvolvimento em que a cultura é de consumo em massa. Aqui está errado, gente, arrumem aí e eu vou arrumar quando a gente terminar a aula. Aqui só se preocupa com equilíbrio nos países desenvolvidos. Em sociedades em desenvolvimento subdesenvolvidas, em que a cultura é de consumo em massa, tá? A cobrança é bem menor, né? Como eu já expliquei para vocês anteriormente, então aqui faltou um não, tá? As certificações, nem baixem esse material, deixa eu trocar ele. As certificações ambientais, as certificações reconhecidas internacionalmente são cada vez mais cobradas pelos clientes. Foi o que eu falei do selo, né? Eu coloquei aqui uns exemplos de selo, que nem aqui o selo da BNT, o selo do Japão, aqui é o selo dos Estados Unidos, se não me engano, aqui da Europa, e aqui Angel deixa eu ver aqui, é da Alemanha, né? Então, aqui é mais um selo do Brasil. Então, esses selinhos que se coloca nas embalagens, nos produtos, e você sabe que é, né, uma empresa que trabalha preocupada com a gestão do meio ambiente. Os fornecedores também têm um papel importante, né, porque eles são facilitadores de melhorias nos processos. Bom, você quer melhorar um processo, né, para gerar menos resíduos, mas aí você tem que fazer algumas alterações na tua matéria-prima, porque eu tenho que alterar a máquina, e para isso eu também tenho que ter a matéria-prima alterada. Quem é que vai te dar esse suporte? O teu fornecedor, né? Então, por isso que a gente tem que chamar o fornecedor de parceiro.
De acordo com o levantamento da Confederação Nacional das Indústrias, as principais razões que as empresas adotam a gestão do meio ambiente são 45,20% atender regulamento ambiental, 40% estar em conformidade com a política social da empresa. Isso aqui é um importante dado. Se eu estou implantando gestão ambiental e a gestão ambiental já faz parte da política da empresa, isso é conscientização. Isso mostra conscientização do empresário, porque ele deixou de dar responsabilidade apenas para o nível tático da sua empresa, mas sim a gestão ambiental passou o nível estratégico da empresa. Então, isso mostra que o empresário, que lá o executivo, que o superintendente, ele está preocupado e já faz parte das estratégias da empresa a gestão ambiental. 37,8% atender às exigências de licenciamento, né, que normalmente a indústria precisa de licenciamento, todas, na verdade. Melhorar a imagem perante a sociedade, 16%. Principalmente, né, se essa empresa já tem como pela sua própria produção, uma geração de resíduo muito grande, né, então, por natureza do processo, ela já gera muito resíduo, então ela tenta fazer de tudo para quê? Para melhorar a imagem, eu produzo isso, mas, né, eu estou com um processo melhor, inovado, enfim. Atender o consumidor com as preocupações ambientais, reduzir custos dos processos, tá aí, né, é muito importante, depois a gente vai ver ao longo da aula, que tem, né, que se reduz, pode, no início, haver um custo maior, mas depois ele vai reduzir. Aumentar a qualidade dos produtos, atender reivindicações comunitárias, 6,7%, aumentar a competitividade das exportações, 6,20%. Por que só 6,20%? Porque nós não somos um país extremamente exportador, né? Na parte industrial. Né, nós exportamos sim, mas podíamos exportar muito mais, então o índice de preocupação de exportação é menor porque se exporta menos. Só um pouquinho que tem gente pedindo para entrar. Atender as exigências financeiras, né, de fomento, que nem aquele que nós vimos lá na segunda aula, e atender as pressões das ONGs, 2,9%. Alguém tem algum comentário sobre isso? Sobre essa questão das pressões, se vê isso dentro da sua organização? Se isso está no nível já estratégico da empresa? Não? Então tá. Com certeza no nível estratégico, né? Na tua organização? Onde tu trabalha? Não, mas meio em geral, assim, se pode dizer. Sim, ela tem que chegar lá, Normalmente ela começa por baixo, né, começa só cuidando do resíduo e tal, porque a gestão, a gente só chama de gestão quando ela entra para o nível estratégico, né, senão ela não é uma gestão, né, ela é um controle da poluição. Olha aqui, diante desse cenário, onde a pressão vem de todos os lados, né, as indústrias começaram a reagir. E aí ela passou por 3 fases, ou cada empresa está em uma fase, né, ou ela pode estar no controle ambiental nas saídas, que é o controle da poluição,
Integração do controle ambiental nas práticas e processos, quer dizer, eu já estou entrando dentro do meu processo para prevenir a poluição, e integração do controle ambiental na gestão administrativa. Aí sim que é a abordagem estratégica, né? Então, quando o país começou a sofrer mais pressões, aí sim, aí a primeira coisa que tu vai é nisso aqui, ó, controle ambiental na saída, controle da poluição, até porque tu tem leis que te cobram, né? Licença que você não consegue, porque você não tem esse controle, né? Então, é a primeira coisa que tu vai fazer, mas tem que chegar aqui, uma abordagem estratégica. Então, a primeira fase, com uso de tecnologia implantada no final do processo produtivo, a organização irá somente conter a contaminação dentro das dependências da empresa, pois uma vez criada, precisa ser tratada ou armazenada, né? Passando a ser um passivo industrial. A consequência, entrando nos custos da mesma, que será repassado ao mercado. Então, nessa fase aqui, que daí a gente vai ver um pouquinho mais adiante, a poluição foi gerada. Eu contaminei o solo, eu estou contaminando o solo, ou eu gero um resíduo que antes ia para o lixo comum, com as leis, disseram, não, tu gerou isso, vai ficar dentro da tua empresa. Te vira com o teu lixo. Tu não vai ficar botando lixo na casa dos vizinhos, né? E aí, ou ele trata, ou ele armazena. E esse armazenamento normalmente acontece nos depósitos de lixos industriais, né? E gera um passivo. Enquanto que aquele lixo existir, a empresa é responsável. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quer dizer, a empresa pode ter fechado, mas o proprietário ainda existe, o proprietário é responsável por aquele passivo. A segunda fase parte do controle ambiental integrado nas práticas do processo produtivo. Eu começo a analisar o meu processo produtivo e controlar ali a geração de resíduos, né? Então, a segunda fase inclui a escolha de novas matérias-primas, estudos e desenvolvimento de novos processos, reaproveitamento da energia, reciclagem de resíduos, enfim. E a terceira, devido ao mercado competitivo, algumas empresas resolvem integrar o controle ambiental em sua gestão administrativa, né? Aí ela já entra dentro do planejamento estratégico, gerando políticas, metas, planos de ação, né? Então, a gente entra, então, em gestão ambiental, que é o quê? É um conjunto de políticas, programas e práticas administrativas e operacionais, foi o que eu falei antes, né? Que levam em conta a saúde, a segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente, né? Então, esse resíduo que eu produzo, ele gera risco de saúde, risco de vida, e aí, por consequência, né, a segurança das pessoas, afeta só o meio ambiente. Não tem como só afetar o meio ambiente se não afetar as pessoas, né? Porque nós somos parte do meio ambiente, nós somos seres orgânicos, então eu vou interagir no meio ambiente de alguma maneira, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, aqui, levando em conta a saúde. Então, usando tintas com pigmentos atóxicos, que não contaminam, e isso é levar em conta a saúde, né? Segurança das pessoas, como se diz, já na minha produção, ver se esse meu produto, ele pode gerar alguma insegurança, por exemplo, estourar uma pilha na mão da pessoa, porque a pilha, né, tem líquido lá dentro, enfim, e esse líquido é contaminante e pode
não deve estourar na mão de uma pessoa, né? Então, toda essa segurança quanto a esses equipamentos. É aquela história até a gente fala, não sei até que ponto é verdade ou não é, do próprio celular, né, que o celular pode danificar uma pessoa, pode machucar uma pessoa, enfim, num posto de combustível, então tem várias, isso tudo são seguranças das pessoas também, né, e a proteção do meio ambiente, então, no momento que eu largo gás, fumaça com particulados são partículas bem pequenininhas, para dar um exemplo, quando um vizinho queima, né, lixo no fundo de casa, e sai aquele monte de fuligem e cai na roupa dos outros, cai no telhado dos outros, cai em cima do carro dos outros, isso é poluição, né? Mas foi só um foguinho. Mas aqui no lugar de fazer fogo, você está numa cidade, né, o vento vai levar, além do mais, quem está respirando essa fumaça? O que tem nessa fumaça? Tu está queimando plástico, tu pode estar gerando dioxina, que é cancerígeno. E as pessoas adoram botar lá um lixaredo, plástico, pedacinho de não sei do que. Vai tudo, né? Madeira, daí folha, corta a grama, deixa a grama secar, lá e faz aquele foguinho. A grama, a madeira, beleza, mas e o lixo que está ali embaixo, que está queimando junto, que é, né, nocivo. Da mesma maneira de largar na terra, enfim, que a gente já viu, né? E aí, essas abordagens, vamos analisar um pouquinho as suas características. Quando a gente fala em controle da poluição, o que ela se preocupa? Com o cumprimento da legislação e resposta às pressões da comunidade. Eu não deixo sair da minha empresa, eu vou dar um jeito naquilo que eu gerei, certo? Quando eu falo na prevenção da poluição, que é a segunda fase, o que eu vou fazer? Eu uso de forma eficiente os insumos. Eu já estudei, eu estou sempre estudando o meu processo para melhorá-lo cada vez mais. E quando eu falo do ambiente de forma estratégica, eu estou pensando na competitividade. Então, com certeza eu faço isso aqui. Posso até já nem estar no controle da poluição gerando, porque eu já preveni isso, eu já resolvi isso. Mas, no mínimo, eu estou cumprindo com toda a legislação, porque a legislação, ela diz assim, tu pode liberar no máximo tanto de X miligramas por parte por milhão disso, né? Ela é cheia de regras, e você segue todas essas regras. É que nem essa água mineral que a gente toma, às vezes tem um pH acima do ideal para se tomar, tem sais o pH baixo, que é ruim, tem que ser um pH mais alto. O teor de sal, né, de cloreto de sódio acima, pode dar pedra nos rins, né, então, por isso que é importante olhar os rótulos, sempre, né, para a gente não consumir coisa que não se deve. Mas se eles estão botando no rótulo, é porque eles estão trabalhando no limite mínimo, tipo assim, no limite máximo permitido, né? Então, se ele está no mercado, porque senão ele vai ser pego pela fiscalização, né? Postura típica. Quando você está só no processo de controle da poluição, você está numa postura reativa. Você gera e você reage para resolver o problema. Quando você está na fase 2, que é a prevenção da poluição, você reativa e proativa, quer dizer, estou gerando o que eu tenho que fazer, bom, se eu estou gerando, vou fazer alguma coisa, é reativa, mas eu já estou me voltando a resolver para que eu tenha um processo que não me gere ou reduza o máximo de poluição, né? E estratégico, reativa e proativa também. Nas ações típicas do controle de poluição, corretiva, corrigindo as coisas,
O uso de tecnologia de remediação e controle final de processos, a gente vai ver depois. Aplicação de normas de segurança. Normas de segurança aqui, segurança do funcionário, segurança para quem quem está ao entorno, né? Tem que ter toda. E vocês lembram aqueles acidentes que a gente viu, né? Quer dizer, tem que ter normas. Bom, começou uma emissão, estourou um reator não, daí já foi que nem o Chernobyl, mas que nem Bhopal, teve um outro lá que, se tivessem normas de segurança mais efetivas, né, a população poderia ter sido salva do acidente e não ter sofrido com o acidente, né, e também eles terem controlado ainda no início. Prevenção da poluição, corretivas e preventivas nas ações típicas, né, conservação e substituição de insumos, uso de tecnologias limpas. Isso é muito importante, tecnologias limpas é aquelas que não geram resíduos, né. No estratégico, corretivas, preventivas, antecipatórias, antecipar. Antecipação de problemas e captação de oportunidades utilizando soluções de médio e longo prazo. E o uso de tecnologias limpas. Na percepção do empresário, quando ele está na fase 1 de controle de poluição, ele entende que o controle de poluição, ele é um custo adicional. Já na prevenção da poluição, é uma redução de custos e aumento da produtividade. Vejam, que olhar diferente, né? Isso aí que só faz eu gastar mais. Opa, ali eu estou conseguindo reduzir custos, ali eu estou, quem sabe, aumentando a minha produtividade. Por quê? Porque se você trabalha melhor com a matéria-prima, aonde você consegue consumir menos matéria-prima, então tu está produzindo a mesma coisa com menos produto. Então, está baixando custos, né? E na estratégica, entende que trabalhar com gestão ambiental são vantagens competitivas. O envolvimento da alta administração. Viu quando eu falei lá da pirâmide, né? No controle da poluição, a alta administração, o envolvimento dela é esporádico. É esporádico, ela só quer saber o que estão fazendo, vai ter esse investimento, autoriza, não autoriza, vai lá dar uma olhadinha, está funcionando, está tudo dentro dos parâmetros, beleza. Na prevenção da poluição, ele já é mais periódico. Né? Agora, na estratégia, ele é permanente, sistemático. Então, o envolvimento da alta administração, no caso do estratégico, faz parte, ele vai entrar dentro do planejamento estratégico da empresa, a gestão ambiental. E as áreas envolvidas, quando é controle da poluição, ações ambientais confinadas nas áreas geradoras da poluição, quer dizer, mas mesmo na área que está gerando, junto com as pessoas, junto com os setores pertinentes, né? Se laboratório, vamos supor, se é a produção, o próprio setor de produção, como os laboratórios, que envolvem, né, a manutenção para como vai fazer aquele controle da poluição, instalações de máquinas, tem a engenharia. Na questão da prevenção da poluição, crescente envolvimento de outras áreas, como produção, compras, desenvolvimento de produto, marketing. Veja, já aí começa a entrar mais gente, como compras, porque tem que trabalhar com a matéria-prima. Marketing, vamos trabalhar para fazer render essa nossa preocupação. Porque tem que fazer render mesmo, a empresa precisa vender, precisa faturar. Então, se ela tem um ponto positivo, por que não fortalecer, utilizar isso bem, né? E hoje, ter um selo ambiental é importante, como eu disse, se você vai para uma prateleira e vê um com selo, outro sem selo, tu vai comprar um com selo, então tu já tem um diferencial junto ao teu concorrente.
E no estratégico, as atividades ambientais disseminadas pela organização, ampliação das ações ambientais para toda a cadeia produtiva. E aí, nessas estratégias, você pode já começar não, você já está envolvendo teu fornecedor, que ele também tem que ter, né? Você respondendo para o seu cliente que você tem, né? Então, aquele cliente que te exige, você já pode trabalhar com ele, que antes você não poderia trabalhar, né? Então, isso é toda a cadeia, e quando você compra matéria-prima, você não só vê a matéria-prima, mas sim como que ela é concebida, como que ela é feita, né? Você vai a fundo no teu fornecedor para saber como que ela está trabalhando também essa questão ambiental, né, para não, depois, lembro lá do exemplo que eu dei lá da CIA, da mão de obra escrava, né, então você lá, tá, o selinho selinho verde lá, e nem pode ter o selinho verde se não tem rastreabilidaz disso, né, mas vamos supor que você não saiba, e depois vem uma denúncia de que a empresa tal, que fornece para XYZ, contaminou toda uma área, fez um desastre, tu entrou no saco, né? Então, a preocupação de que teu fornecedor também esteja trabalhando dentro das leis, né? Então, no controle de poluição, já falei bastante sobre isso, né? As tecnologias utilizadas são para controlar e não alterar os processos, né? Então, eu só controlo a saída, ela gera, vai continuar gerando. E aí eu tenho duas tecnologias, de remediação ou de controle final de processo. O que é cada um? Remediação busca solucionar problemas que já ocorreram, como descontaminar um solo degradado por algum poluente ou recuperar o petróleo do mar, né? E daí isso até digo que é um acidente, né? Não é nem uma poluição sistemática. O que é remediar? É retirar tudo aquilo, né? Remover, remoção do solo contaminado, nesse caso aqui, né? Mas se fosse o petróleo no mar, é tirar o petróleo do mar, aqui tirar toda essa terra contaminada, e isso é remediação. Aqui tem um outro exemplo, o processo de recuperação da pilha de lixiviação, né? Você gerou isso aqui, tá todo o teu ambiente aqui contaminado, e aí você vai fazer uma recuperação, tá? Recuperação do urânio. Agora, controle final de processo. Procura reter e tratar a poluição resultante de um processo antes que seja lançado ao meio ambiente. Instalando novos equipamentos, instalações nos pontos de descarga do poluente, ó. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é tratamento de gases. Lá dentro, a produção, não sei de que, gera gases. Esses gases, eles não são emitidos diretamente ao ambiente, eles passam por esse tratamento aqui, né, e aí que eles vão ser expelidos aqui, e o que é o contaminante fica dentro desses tubos aqui, enfim, então, tem vários processos, e depois eles são limpos, recolhidos, então eles viram resíduos sólidos, porque ele segurou, né, às vezes ele bota, vamos supor assim, tá liberando enxofre, aí ele vai botar nesse tubo aqui, são um processo complexo, né, e aí essa fumaça vai passando, de repente ela reage, esse enxofre reage com um outro produto lá presente, e se transforma em um sal, por exemplo, um outro composto que fica, né, e o ar vai passando, e no final só sai, então, oxigênio, CO2, enfim, e aí vai para o meio ambiente. Antes era tudo expelido, hoje não pode mais. Isso é seguir a política, a lei, né? Aqui, incineração também, né? Controle final do processo. Ele está incinerando o resíduo sólido, está acabando com esse resíduo, mas o resíduo foi gerado e continua sendo gerado, mas ele deu uma solução,
né? Então, estação de efluentes, aqui, ó, uma estação de efluentes efluente quer dizer líquido, né? Por que tu não chama? Porque não é água, então é efluente. Tu não sabe o que é. Então, tratamento de efluentes, ciclones, precipitadores, eletrostáticos, filtros, incineradores, entre outros. Então, isso é a tecnologia de controle final. Você não reduziu a tua geração de resíduos, só você não deixou ir para a natureza, você deu uma solução para ele. Aqui, no caso, depois tu recolhe o resíduo e vai lá para aterro industrial. Aqui no efluente, você vai tratando, o efluente tem água junto, então ele vai retirando os resíduos contaminantes, transforma ele em bolos, né, bolos e seca, e vai lá para aterro industrial, e a água, quando tiver em condições dentro dos parâmetros governamentais, ela é liberada para o rio, ou ela volta para o sistema. O ideal ainda é voltar para o sistema, porque então tu tem um sistema fechado. É claro que entra água nova, porque tu consumiu um pouco de água, mas tu não libera água. Tu só entra e trata e consome, consome, trata o que sobrou, né, faz um ciclo fechado. Então, nessa abordagem, normalmente as soluções não são eliminar o poluente. Depois de captado, o poluente é muitas vezes transformado em outra substância perigosa, que eu falei, né, na forma líquida ou sólida, e terá seu armazenamento em local licenciado, de acordo com a legislação ambiental, onde ficará seguro, exigindo monitoramento constante, agregando um custo adicional por toda a vida da planta industrial. Então, aqui são aterros, ó, isso aqui é um aterro industrial. Aqui, por exemplo, ó, ele faz morrinho, e isso aqui é a chaminé para queimar o gás metano que se forma com a decomposição com o tempo, vai se decompondo os produtos e vai gerando gases. E se esses gases, eles não têm espaço para se liberar, uma hora ele explode, né? Então, você tem canos, e esse gás vai saindo naturalmente, porque a natureza vai decompondo. O que é petróleo? Petróleo é produtos orgânicos que se decomporam há uns milhares de anos e transformaram em petróleo, né? Um exemplo disso que nós temos é em Porto Alegre. Quem é que já foi lá na Arena? Estou perguntando para vocês. Quem é que já foi na Arena do Grêmio? Não, do Grêmio. Eu já fui. Então tá. Aquele bairro onde construíram a Arena, o bairro Humaitá, ele era um... favela, Humaitá, lá. Hã? Aquela favela. Não, Isso, Jonas. Tem a parte residencial direitinho lá também, Jonas, não tem? Vai dar polêmica, hein, prof? Mas, enfim, o que eu quero, é porque eu só queria localizá-los na questão geográfica de Porto Alegre, tá? Ali no bairro Humaitá, porque é um pouco mais para dentro, né, a Arena está bem na BR, ali já na Freeway, mas ali era o lixão de Porto Alegre, lixão, por muitos anos, porque Porto Alegre era menor, então os caminhões vinham e largavam lá longe, o que é lá longe hoje tudo cidade, né. Para construir, daí o lixão foi desativado, né, e foi socado e tal, e botaram várias camadas de terra e tal, porque estava muito próximo da cidade, então já não podia ser mais ali. E por anos ficou ali, né, aquele terreno paradinho ali, daí nasceu árvore, nasceu arbusto, e blá, blá, blá. Vamos fazer um condomínio, tal, o famoso condomínio Humaitá, que é enorme o condomínio, né, de prédios baixinhos, mais prédios. Embaixo, em cima de um lixão.
Então, o que acontece? Às vezes tu tá andando no bairro, é muito discreto, mas você vê canos saindo, assim, canos muito discreto. Esses canos, é isso aqui, gente, para sair o gás. Porque não é porque eu botei um monte de terra que aquilo que está bem lá embaixo não está se degradando, e então ele produz a lixívia, que é líquida, e gás metano. Essa é as reações. Fala. Lá no aterro de Giruá, eu visitei com a escola, e o aterro, ele é enorme, daí ele vai indo por camadas, e justo aquela vez que nós fomos, eles estavam completando uma parte, né, que é uma área, e tinha um tubo de uma dimensão, sei lá, de máximo 1 metro, na qual eles colocavam lá no fundo, que era onde o gás fazia combustão, e de manhã eles ligavam e deixavam até de noite aquilo pegando fogo. E olha, dá para assar um churrasco tranquilo. Tu vê, né? Poderia aproveitar esse gás, né? Mas daí a geração não é tão grande para esse ponto, né? Mas é bem isso que tu falaste. Esse gás vai sair. Dizem que quando estavam montando, às vezes davam uns estouros, que era isso, era Sim, falta de cano. eles comentavam que de vez em quando, às vezes pode dar um estouro pela compressão do gás em alguns lugares. E ele não tem para onde sair, ele vai, é que nem um balão, né? Vai, uma hora vai, né? Porque ele vai se expandindo, né? E vai produzindo mais, ele precisa de lugar. Então, gente, uma sugestão, uma recomendação, né? Perto de lixão, mesmo que tenha sido passado, não é muito adequado, né? Não é muito adequado. Claro que é feito um estudo com os engenheiros, né? E vão dizer, não, essa área, tanto é que as pessoas estão lá, no Maitá lá, isso aí já fazem 40 anos ou mais que existe esse bairro, então, né, que dá para viver, dá, mas que você tem que saber também disso, porque quando você sabe aonde que você está inserido, você sabe o que pode estar acontecendo, né? Agora, quando nada se fala e vem um leigo, imagina, né, no caso, ver um cano desses e ninguém diz nada, o cara pode cheirar, pode colocar coisa, pode botar um concreto dentro, né, e fechar o cano. Aí sim, daqui a pouco o cano explode, né, puf, sobe, né, porque o gás vai empurrar, né, por pressão ele tem essa força. Então, alguns exemplos de resíduos agroindustriais. Casca do arroz. Aqui eu estou apresentando os agro, tá? A casca do arroz corresponde de 20 a 25% do peso do grão, enquanto que cerca de 39% do peso do fruto do cafeeiro é constituído de casca. Então, do arroz, até 25% é casca, é resíduo. No café, é 39%, é casca, é resíduo. Né? Então, vai fazer o que com esse resíduo? As usinas açucareiras e destilarias produzem como resíduo sólido o bagaço da cana, que é resíduo moído, né? Resíduo da moagem, e a torta de filtro, que é o resíduo obtido após a filtração do caldo da cana. Processamento de 1.000 toneladas de cana rende nas usinas uma média de 280 toneladas de bagaço e 35 toneladas de torta de filtro. Então, nós estamos falando ali de 315 toneladas de resíduo. Ele retorna, vamos supor, esse resíduo aí, ele retorna para a terra, né? Eles picam e tal, e botam de volta. Mas também eles precisam estudar o solo, se o solo pode receber tudo isso, senão realmente é um resíduo que vai fazer o que com ele, né?
Só dá para os vizinhos, porque normalmente quem tem usinas de açúcar e de destilaria também tem suas plantações, né? E aí a gente está falando de grandes usinas, principalmente na região Nordeste, né? Que aí retorna até para os próprios produtores. Mas eu quis colocar aqui para vocês terem uma ideia, né? O quanto que se produz de resíduo. Ó, na industrialização de peixe é uma produção de resíduos predominantemente constituída de pedaços de peixes, escamas, peles, vísceras, que aí faz o que com tudo isso? Matadouros são constituídos de esterco dos currais, vômitos, conteúdo estomacal, conteúdo intestinal, ossos, pele, tudo bem, ossos e pele vai direto para o seu uso, né? A pele para vender, o osso pode fazer ração. Nos matadouros de bovinos são produzidos cerca de 23 quilos de barrigada, 18 de dejetos para cada animal abatido. Enquanto que de frango, aí tem o descarte da pena, intestino, pé, cabeça. A pena, o pé e a cabeça, eu já sei que eles exportam para a China, para os países orientais. As penas, eu acho que eles fazem também ração. E o sangue, não sei. O sangue, eu sinceramente não sei se eles também entra como ração ou se vai para efluente, né? Representa 30% total da massa do animal, né? Então, imagine em cada frango, 30% dele é só é de resíduo. Indústria de celulose e papel. Resíduos de madeira, lodo do processo de produção e do tratamento de águas residuárias. Quer dizer, o lodo do processo de produção de celulose é altamente contaminante, muito, 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 muito grave. Curtumes, mas eles já têm um processo fechado, já existe o processo fechado, né, no tratamento desse efluente. Eles não aproveitavam. Eu vivi a época em que a fábrica de celulose botava esse lodo de processo de produção no rio direto. Aí vem as leis, e aí eles tinham que fazer, aí eles faziam aquela questão de remediação, seguravam, né, e só não ia para os rios, mas estavam ali. E ali eles tinham que dar um jeito com aquele líquido todo lá, né, com aquele fluente todo lá. E aí tinha vazamento em rios que morreu todos os peixes, enfim, grandes desastres. Curtumes, aparas de couro, lodo do processo, tratamento de águas, como eu falei para vocês, já contei para vocês, né, que o tratamento nos curtumes, que é o couro, né, que é esse couro que sobra aqui, né, do gado, vem para cá, e aí eles vão tratar isso. E aí também é altamente contaminante. Produção de queijo gera entre 3 a 4 litros de águas residuárias, cada litro de leite processado, além de mais de 5 a 10 litros de soro para cada quilo de queijo produzido. Hoje, né, esse soro, daí vai depender da empresa, né, se a empresa é pequena, ela acaba não aproveitando, mas o soro também depois se transforma em requeijão, eles tentam aproveitar o máximo do máximo do máximo, mas aí você também tem que ter tecnologia, né. Gente, se vocês querem interferir, falar, dar um exemplo, falem que podem interferir. Prevenção da poluição. Então, a prevenção consiste nas ações de atingir produções mais eficientes, economizando matéria-prima, energia, em diferentes fases do processo e da comercialização. Então, isso quer dizer, né, eu estudar o meu processo e o meu produto e tentar melhorá-los ou modificá-los para eliminar os rejeitos já na fonte, e não gerar eles, né?
antes que eles sejam produzidos. Então, o que vai resultar? Uma redução de custos com materiais e energia, economia na disposição final dos resíduos. Claro, se você reduz a quantidade de resíduos, se você acaba gerando resíduos não tão poluentes, então mais fáceis de ser tratados, né, a baixos custos. E aí também, né, gente, isso tudo, por que eu coloquei lá na ponta aqui? Todos esses custos voltam para é cobrado de quem? Do consumidor, né? Porque os custos, eles são rateados e entra dentro depois do preço. Então, não adianta, né? Não adianta dizer, isso é problema da empresa. De alguma maneira você está pagando, não, mas sou eu que faço o preço. Sim, mas se todos têm esse custo, eles vão colocar dentro do produto, né? Então, de alguma maneira, nós vamos pagar eles. Então, com isso, eles podem até reduzir o preço e serem mais competitivos. Uma diminuição dos passivos ambientais, como eu disse, tudo que você gera, tudo que a organização gera, ele é responsável por resto da vida, porque normalmente esses resíduos levam anos, centenas de anos para se decompor, e enquanto isso você é responsável. Uma melhora geral das condições de trabalho, melhora na imagem da empresa. Eu quero saber de vocês sabiam disso, que a empresa é responsável porque ela gera, mesmo já não estando mais dentro lá da empresa dela? Não. Não, professora. Não, prof. E tem uns aí que trabalham, né, na Star, trabalham na BPS, que gera alguns resíduos, né, que devem ser resíduos que depois são que tem empresas especiais que retiram. Oi, prof, eu estava jantando, por isso que eu não participei, que eu estou acompanhando a aula e já jantando, tá? Tocando nesse assunto dos resíduos, né, até o foco do meu grupo ali, né, é o cavaco, né, esse resíduo de usinagem, o cavaco, a gente pega as matérias-primas, né, como o aço, e isso aí se torna em sucata, né, e depois, posteriormente, a gente vende essa sucata, que parte para as fundições e volta como matéria-prima para nós de volta, né? Então, é uma redução de custo a venda da sucata, né? Acho que tem outras empresas também que utilizam o resíduo para redução de custos, né? Sim, sim. Esse tipo de resíduo a gente vai ver um pouquinho mais ali adiante, acho que na próxima lâmina, que é a reciclagem, né? Ou reuso. Né? Mas aquele resíduo, Juan, que você não tem mais o que fazer, que vai lá para algum destino. Se não me engano, os resíduos radioativos, eles têm que ser guardados, sabe em quê? Em cavernas. Eles são em cavernas, né, claro, cavernas já específicas para isso, né, não é específica, não se constrói cavernas, assim, né, a não ser que tu vá, mas enfim, eles são em cavernas, claro, todo mapeado, todo controlado, porque ele pode continuar irradiando, né, então tem até não é só assim, bota porque até em aterro industrial, não sei se vocês viram, sempre tem mantas que aquele produto não possa passar para entrar na terra, né, para não permear, né, mas mesmo assim, a indústria, a empresa que gerou aquilo tem como responsabilidade, né, eterna, enquanto que aquilo existir, ela é responsável por aquilo. No caso dos resíduos contaminantes, né, que tu vai fazer, Jonas e colegas do grupo, né, eles têm o destino de lixos infectantes. Né? Então, o que acontece esse lixo infectante? Ele é recolhido como infectante.
Daí ele vai para o tratamento. Lá ele vai, se não me engano, são autoclaves. E a autoclave em alta temperatura mata a questão das bactérias, vírus, devido à alta temperatura, tá? Aí ela passa a ser lixo comum. Só que ainda não pode ser, não passa a ser lixo comum, porque se ela tiver químico ali, o químico não vai sumir dali. Se por acaso tiver mercúrio, o mercúrio não foi embora os bichinhos, né, que poderiam trazer doença e tal. Por isso que ele ainda é um lixo industrial, mas todo lixo infectante, ele não pode simplesmente ir para o lixão. Ele tem que primeiro, mesmo que seja industrial, né, ele tem que primeiro sofrer um tratamento para matar essas bactérias e vírus que tem, né, porque senão esses bichinhos podem caminhar no lixo e um dia sair, né, sei lá, né, então é um processo já diferente, né, e para vocês verem que cada tipo de resíduo tem um tratamento específico, né, no caso que o Juan falou aqui, é o reuso, quer dizer, ele voltou para o processo, que é isso aí mesmo, que é o ideal para se fazer. Por quê? Porque se torna mais sustentável. Imagina se eu jogar todo esse ferro, essas ligas fora, né, esses metais que sofreram com ligas, tudo fora, boto lá um aterro e pego novo. Olha o desperdício, né? A gente tem que reaproveitar. É que nem eu falei da estação de tratamento, né? Tratamento de água. Muitas empresas já têm seu processo fechado, quer dizer, todo o efluente ele é tratado, mas ele não vai para o rio depois de tratado, volta para o processo deles, e é claro, como a água já foi consumida uma parte, vem mais água nova, mas o que gerar de efluente não volta para o rio. Alguém quer comentar mais? Conhece da sua empresa? Em professor, agora pegando o gancho, né? Essa parte de redução de custos e aproveitamento de itens recicláveis, sucatas, entre outros ali resíduos, né? Não é tão novo, né? Isso aí a gente está vendo mais recentemente, né? Tanto pela vantagem de tu reduzir o custo, né? Porque antigamente tu contratava uma empresa terceira, essa empresa ia lá, recolhia teu resíduo e tu não dava bola nenhuma. Hoje essas empresas já estão com esse pensamento de que, cara, se não serve para mim, pode ser que sirva no processo de outros, e com isso, né, sempre visando lucrar, esses resíduos voltam para utilização no mercado, né? Exatamente. Então, aqui, ó, a prevenção da poluição, né, então tem dois focos básicos, que é o uso sustentável dos recursos e o controle da poluição. E aí tem os 4 principais R's, que é a redução da poluição na fonte, que é lá durante o teu processo, o reuso, bom, eu gero isso, então eu vou tentar reusar isso, voltar para o processo. A reciclagem, que não tem como voltar no processo, mas outra empresa pode utilizar, como o Juan falou. E a recuperação energética, não tem mais o que fazer com isso? Tem como eu recuperar isso utilizar isso de forma energética? Aí, então, você também, né, está deixando de usar matéria virgem para geração de energia, como também não está deixando o agente poluente ali, né, ocupando espaço, enfim. Então, aqui seria um esquema, ó. Primeiro, a gente sempre vai a empresa tem que tentar reduzir na fonte a poluição, os agentes poluidores, os que geram o resíduo. Bom, reduzir o máximo, mas continuo gerando resíduo. Esse resíduo, eu posso reutilizar ele? Foi o que o Juan disse. Antes a gente não usava, agora a gente usa, porque baixa custo, porque ele já, né, quando ele deu para um outro fazer uma outra coisa para voltar,
ele já abateu os custos ali, né? Porque o cliente fornecedor dele vai dar um desconto porque ele gerou matéria-prima para ele. Não tenho como reutilizar, então eu vou reciclar. Vai se transformar em outra coisa, tá? Isso aqui, o reciclar, ele é muito interessante. Hoje os psicólogos, hoje não, mas os psicólogos, eles utilizam uma palavra assim, ressignificar, né? Um dia eu estava contando que para uma psicóloga, que meu pai tinha muitos livros, tinha uma biblioteca, assim, né? E aí, faleceu e tal, enfim, eu e meus irmãos tínhamos que dar um fim naquele monte de livro. Quer? Não tem lugar. E aí a gente vê a diferença de morar em casa e apartamento, né? Apartamento te diz o limite. Não entra, e não tem como nem fazer um puxadinho, porque, né? E aí foi. Quem que é esse? Quem que é essa enciclopédia? Quem que é isso? Não sei o quê. Mas tem tudo na internet. Os netos, vamos ver. Netos, o que vocês querem aqui? Mas eu não quero, tem na internet. Né? E aí fica aquele monte de coisa. Daí eu comentando com uma professora, a psicóloga, não sei se alguns já chegaram a conhecer a professora Mara Regina. Eu comentei com ela, eu estou num dilema, porque eu vejo aqueles livros, me dá uma dó. Por quê? Porque eu fui para as escolas, eu fui distribuir para as escolas. Eu fui lá nas escolas, bati lá, e disse assim, olha, eu tenho uns livros sobre isso, só sobre geografia, sobre história, tantas enciclopédias, não sei o que. Isso aqui que eles disseram para mim, a gente não pode aceitar. Mas por quê? Uns livros lindos para, né, as crianças olharem e tal, papapá, na biblioteca. Não, porque mudou as regras do português e a gente não pode deixar livros com essas regras erradas. Dói, né? Pois é, mas, enfim, muitos desses livros, deve-se assim, eu não sei o que fazer, eu vou ter que dar para papeleiro, transformar isso em papel. Daí ela chegou e disse assim, Rosane, então tu vai ressignificar esse papel, esses livros, porque eles vão se transformar de novo em papel, em outras coisas. Você está dando um novo significado para ele, né? Aí eu comecei a olhar para elas, é mesmo, é ressignificar uma coisa. Então, às vezes a gente tem coisas sucatas em casa, o que eu vou fazer com isso? Dá para alguém, dá para outra pessoa usar, mas não vai usar de outra maneira, ele vai ressignificar aquilo. E a reciclagem, eu entendo que isso é uma ressignificação, é pegar uma coisa que já não serve para nada e dar um destino para ele se transformar em outra coisa, que tenha algum significado, né? Isso é meio romantesco, mas ele tem a sua lógica, né? Reciclar é ressignificar um produto. E, por fim, se não dá nem para reciclar, se recupera, faz a recuperação energética, quer dizer o quê? Se reutiliza ele como energia, né? E aí, então, se você não consegue fazer esses 4 R's, é que você vai fazer o tratamento e a disposição final. Por isso que ele vai lá mais para o final, porque primeiro você tem que tentar reduzir, reutilizar, reciclar, utilizar como energia, não tem mais o que fazer. Então, agora tu vai tratar o que sobra e dar a disposição final dele, né? Então, vamos ver aqui. Esses 4 R's, né? Então, a redução pode ser feita pelo produto, alterando o seu projeto, reduzindo o número de componentes, alterando a matéria-prima, plástico persistente por plástico biodegradável, ou produto como solvente aquoso, ao invés de orgânico, que nem aqui, ó, plástico biodegradável. Lembra que eu falei das sacolas, né, que muitas vezes a gente está usando sacolas de plástico, que acha que é plástico, mas biodegradável. Já não é
oriundo do petróleo, né? Solvente aquoso é aquele que é a base de água, que ele é solúvel em água. E o solvente orgânico não é solúvel em água. Então, quando ele é solúvel em água, ele se mistura senão o outro vai ficar flutuando. Processo, através do aumento da eficiência, rendimento, uma matéria-prima mais pura, boas práticas operacionais, inventário rotineiro dos resíduos, medições mais precisas. Quer dizer, boas práticas operacionais checar as máquinas para ver se elas não estão consumindo a mais, se elas não estão gerando a mais refúgio por falta de manutenção, né? Isso são boas práticas operacionais, é você ver se está todo o processo, né, conforme. Mudanças de tecnologia, de repente tem que mudar a tecnologia, trocar por outras máquinas que são mais eficientes, que geram menos resíduos, né? Num primeiro momento, como eu falei antes, ele pode ser mais caro, mas depois ele se paga, porque ele vai te dar um rendimento melhor. O segundo R, que é o reuso. Então, foi o que eu falei, ó, rebarbas de metais em fundição, ele volta para o processo. Reaproveitar os restos de matéria-prima, né, também voltando para o processo, utilizar o calor antes dissipado no ambiente de trabalho para pré-aquecimento. Aí são máquinas que trabalham com muito calor, né, e calor vindo de caldeira, por tubulação, então ali, vamos pôr assim, entra um calor intenso, aquece um cilindro grande e sai uma temperatura mais, o gás, né, o ar que sai dali sai mais frio ali, porque é uma troca de calor. Esse frio, em vez de voltar lá para o sistema, ele poderia já pré-aquecer um outro, né, é difícil assim falar sem ter um esquema, né, mas até o calor a gente pode aproveitar melhor, porque se eu aproveitar melhor o calor, eu queimo menos lenha ou óleo na minha caldeira, né, ou qual é o processo que eu gero aquecimento, né, então também a gente tem que aproveitar esse calor, ou então tem sistemas que perdem muito calor, porque eles estão num ambiente muito aberto, então você faz a gente chama de capsulização da máquina, e esse calor se retém mais, e aí você perde menos esse calor, com certeza vai economizar energia, né? Reuso das embalagens, é como o Rua falou antes, de rebarbas, mas daí a gente tem até o próprio pallet, né? Tinha épocas que pallet, não quero de volta, vai, não tem volta. Hoje, quem recebe, ele não quer o pallet, ele te devolve o pallet, tu é obrigado a aceitar o pallet de volta. E aí, quem aceita o pallet de volta começou a reparar que, o pallet me custa tanto, se ele voltar, mesmo que tenha uma ripa, 2 ripas quebradas, eu conserto ele, é um pallet reuso, eu utilizo, ou então, em vez de, se você tem um cliente parceiro, que você está sempre enviando para ele, por que não fazer um pallet mais resistente, que daí ele é um pallet de volta, não é um pallet que a gente chama de descartável, né? Então, esses conceitos começaram a mudar, e até o próprio cliente, ele não quer mais as coisas, né, ele te devolve. Se você não aceita a devolução dele, ele não libera o caminhão, né, não libera o caminhão, ou se dá problema, eu digo isso porque eu vivi, já vou explicar para vocês, você não compra mais, teu cliente para de comprar porque você não recebe os teus rejeitos.
Vou contar para vocês como é que como é que funciona. Alguns já vivem isso, né? Mas outros não se dão por conta. Quando eu trabalhava na fábrica de embalagens, quando são grandes, e elas vão paletizadas, elas vão em pallets fechadinhas, né? E com filme e com fitilho. Aí eu estava atendendo um cliente. E me chamaram, eu estava atendendo um cliente porque ele estava querendo desenvolver novos produtos. Então, ele estava desenvolvendo novos produtos e precisava desenvolvimento de embalagens novas. Daí me chamaram lá lá no recebimento, porque eles estavam recebendo nossos produtos, esse meu cliente. E ele chegou e disse assim, esse motorista aqui não quer aceitar o pallet, o plástico, o fitilho, e a própria embalagem, porque tinha caixas que eles queriam que a gente embalasse a caixa individual para não estragar, e essa caixa ele queria devolver, né, ou então aqueles que tu bota para proteger, enfim, né, e ele queria botar em cima do caminhão, e o caminhoneiro não queria aceitar, porque ele não ia voltar lá para aquela cidade, né, e ele não tinha orientação para receber o resíduo. Então, o que se acordou? Que o cliente, ele iria juntar esse resíduo, né, e de tanto em tanto tempo, fechou, vamos supor que seja 30 dias, né, fechou 30 dias, o último caminhão que viesse, ele ia colocar todo esse rejeito que ele não queria, no caminhão e que a gente levasse. Porque eu estava fazendo com que ele gerasse resíduo, né, resíduo de matéria-prima. E ele já gerava o seu próprio resíduo. Então, vejam que não é só o resíduo do teu processo, mas o resíduo do teu fornecedor também. Tonéis, latas, né, infinidade de resíduos sólidos, que depois você não sabe o que fazer com ele, e é a tua responsabilidade. Então, o que está acontecendo com essa cobrança de cada vez mais de que você é responsável pelo resíduo, eu quero mandar ele para o outro lado, né, porque eu vou ter que pagar depois para essa pessoa, para alguém dar um fim para esse resíduo, né. Alguém já passou por essa situação? Sim ou não? Pelo jeito, não. Não. Aqui, então, tem exemplos, de resíduos, né? Reuso. Aqui é rebarbas, como o Rua está falando, mas que aqui, no caso, a própria empresa pode, de repente, voltar, ou o seu fornecedor, ele devolve para o fornecedor isso aqui, para o fornecedor transformar em matéria-prima de novo para ele. Então, ele pode vender isso aqui como matéria-prima para o fornecedor, né? E uma matéria-prima nobre, a gente chama isso de matéria-prima nobre, sabe por quê? Porque ela não está suja, ela não tem tinta, se ele pega sucata, né, e põe lá para fundir tudo, isso aqui a gente chama de matéria-prima limpa. Pallet aqui, tonéis, então é arranjar, é você reutilizar isso aqui. Eu não mudei, eu não modifiquei eles. No caso aqui, dessas aparas, eu não modifiquei a composição dele. Ele vai ser desmanchado e vai virar a mesma coisa, né? O pallet que, a mesma coisa, eu não modifiquei ele, eu posso consertar ele, mas ele vai ter a mesma função, mesmo princípio. E os tonéis a mesma coisa. Agora, a reciclagem, que pode ser interna, eu posso reciclar o meu produto, ou eu posso fazer externo, dá para alguém reciclar, né? Então, interno, o processo resíduo para uso é feito na própria fonte gerada. E a externo, o processo dos resíduos é realizado em outra unidade produtiva, que nem vidro, lata de alumínio, resíduos orgânicos utilizados na fabricação de ração. Quer dizer,
lá, como eu falei lá do frango, né? A pata, a cabeça, hoje a China já importa isso, mas quando não se vendia tanto para a Ásia, ela virava tudo ração, e dependendo da organização, se ela não exporta, isso vira ração, quer dizer, é um resíduo, já não é mais cabeça, agora não é mais pata, né, é ração, então ela sofreu uma transformação. Quando o meu processo é um resíduo que é reciclagem, mas professora, então não é reciclagem se é interno, é um reuso, porque ele vai voltar ao processo. Sim, mas tem matéria-prima que depois que ela é processada, ela não tem como voltar a ser igual à mesma coisa. Um exemplo, se eu fizer um exemplo muito fácil é o plástico, né? Tem plásticos que eles precisam ser virgens. Virgens é que nunca foi utilizado. Eles compram lá da empresa, lá do polo petroquímico, né? E vem lá os grãozinhos transparentes e transformam eu vou inventar aqui, uma bacia, tá? Uma bacia de plástico. Mas gerou rebarba, saiu bacia torta, saiu não sei o quê, e o que eu faço com isso? Volta para o processo. Nem sempre, nem sempre. Às vezes, a modificação que esse resíduo sofreu, porque tem vários tipos de plástico, né, gente? Não é só PVC, existem N tipos de plástico. Então, esse processo transformou ele em outro produto que, picado, ele não pode voltar a ser bacia. Então, ele vai ser picado e vai ser transformado, por exemplo, em cabide de roupa. Para cabide de roupa, ele serve. Então, é uma reciclagem. Porque eu estou fazendo outro produto com ele, e não o mesmo da qual ele gerou o resíduo. Conseguiram entender? Sim ou não? Sim, prof. Perfeita o exemplo do plástico. Na empresa onde eu trabalho também tem a parte de vacuum forming, né? Tu pega essas chapas de plástico e pelo processo de vacuum forming tu transforma em uma quantidade enorme de itens, né? E algumas coisas a gente consegue aproveitar para, né? A gente devolve para a empresa onde a gente comprou a matéria-prima e ela consegue um valor menor. Outros tem que ser 100% virgem, que nem a senhora colocou, que não consegue utilizar em outros processos, né? Exatamente, exatamente. E aí nós temos aqui, né, outros resíduos externos, que é o caso do vidro, da lata, né, que aí é reciclagem também. Então, aqui um exemplo, ó. Isso aqui é plástico reciclado, que foi picado e vai para uma máquina. Quando esse plástico, uma das questões, por exemplo, esse fitilho aqui, isso a gente chama de fitilho, tá? Esse fitilho a gente tem o fitilho flexível e tem aquele durinho daquela máquina, que quando a gente paletiza, né, é uma fita, esse fitilho não é o caso, mas aquela fita dura que se põe em pallets, que uma máquina solda ali, daí fecha ela, um fitilho duro, essa é a última vida do plástico. Não sei se vocês vão me entender. Depois disso, ele não consegue ser mais reciclado. Ele já passou por todos os processos, depois ele não consegue mais se modificar. Daí é lixo. Entenderam? Tem coisas que a gente não tem mais o que transformar, né? E aí, então, ele literalmente é resíduo que vai para um lixão industrial, né? Não estou dizendo, pode ser qualquer outro, alguns produtos são assim, que eles não têm, todo plástico tem que ser reciclado, olha só, todo plástico, olha o que eles estão fazendo. Você tem que primeiro se informar, porque às vezes tem produtos que não sofrem mais mudança. Eles não podem mais sofrer mudança, eles não vão mudar as moléculas deles, né? Ou tu pega aquela fita para fazer uma arte, né? Usar em outra função, mas como fitilho,
Agora, picar ele, transformar ele em outro objeto de plástico, não tem mais como. Isso é uma observação, tá? Mas aqui eu quis mostrar assim, ó, o que é reciclagem? É você picar, aqui pode ter tido pote, pode estar lá cabide e tal, picou e fez um outro produto. O papel aqui, ó, mas papel vira papel. Não, mas aqui a gente tem vários produtos, vários tipos de papéis, vários tipos de fibras, né, que vão ser desmanchados e vão fazer um outro tipo de papel. Aqui é plástico, olha aqui, ó, só garrafa PET. Dá para ver que aqui, ó, só garrafa PET. E até, isso aqui me surpreende, tá com as tampas. Porque, uma vez, quando eu fui visitar uma usina de reciclagem, as mulheres contaram que a coisa mais terrível é essas garrafas com tampa. Porque quando eles vão prensar, se a tampa não está bem fechada, a tampa explode e acerta um. Então, veja como é perigoso, né? Porque às vezes tu quer fazer e, enfim. Recuperação energética. Nem todo resíduo pode ser reusado ou reciclado, podendo, em última instância, no caso dos papéis, papelão, palha, pallets contaminados, engradados de madeira inservíveis, né? Palhas, casca, elas podem ser utilizadas como energia primária. Né? Então, antes utilizar isso como queima, do que simplesmente deixar num terreno apodrecendo, porque ele está contaminando aquele espaço. O que eu falei pallet contaminado? Você sabe que o pallet é uma madeira muito nada nobre, né? E então ela pega muito, ela precisa passar por um processo para não pegar cupim, essas coisas, né? Eles passam um veneno lá, enfim. E esse veneno, e também tem outro caso para contar, lá na empresa onde eu trabalhava, aí estava a fábrica e tinha um terrão assim para o fundo, né? E lá no fundo tinha uma casinha de um caseiro, que o caseiro cuidava aquela parte, aquelas terras lá e tal. E aí eu fiquei sabendo que o caseiro ficou muito doente, porque comeu carne contaminada. Meu Deus, uma carne contaminada. Como a carne estava contaminada? Estava contaminada com veneno. Os médicos identificaram. E depois eles foram descobrir que era do pallet que ele usava como queima para fazer o churrasco. Então, madeira, carne assada na madeira é melhor, né? Depende da madeira que tu utilizar, né? Então, cuidado quando vocês fizerem churrasco, que tipo de madeira vocês estão usando, porque vocês podem estar contaminando o alimento que vocês estão fazendo, né? Então, esse pallet contaminado aqui, mas na caldeira vai liberar, mas a caldeira é altas temperaturas, não é um churrasquinho, né? Não é um foguinho lá para esquentar a rodinha de conversa, né? E é tudo fechado, tudo hermético, né? Então, não tem problema. A casca do arroz, por exemplo, casca já existe processos para reutilizar, por exemplo, a casca do arroz dá para fazer papel. Um gaúcho ganhou o jovem cientista. Lá para os anos 80, ganhou como jovem cientista no Brasil, fazendo papel da casca do arroz, né? Mas o que aconteceu? Por que não utilizaram a casca do arroz? Porque o processo de produção ainda era muito complexo, muito caro, né? Então, sabe quem queria comprar essa tecnologia, esse trabalho, a patente os chineses, se não me engano, os chineses ou os japoneses. O rapaz que desenvolveu, eu sei porque eu fiz alguns testes nesse papel para ver a resistência e tal, e daí ele me contou que ele foi procurado e tal, mas ainda eles estavam discutindo, enfim.
não sei no que deu, mas um gaúcho nosso que desenvolveu, então, mas por que não utilizam? Vai a fundo, e tem que ter toda uma tecnologia para você fazer isso, né, porque já o papel da madeira de árvore já é uma técnica. Agora, de casca é outra técnica, é outros produtos para dissolver a fibra, enfim, né? E eu, uns anos atrás, eu até vi no Globo Rural que era um problema ali na região onde plantam arroz, né? Nas fábricas, nos moinhos, né? O quanto que eram pilhas e pilhas de casca de arroz. Aí, o que você pode fazer? Você comprime elas e faz esses tubetes. Esses tubetes, eles têm um poder calorífico enorme, para a caldeira é chuchuzinho, né? Vai assim, queima muito rápido, muito melhor do que árvore, porque a árvore tem todos os outros resíduos que esse não tem mais, né? Vamos lá. Perguntas, 8h30. O que vocês acharam? Eu li hoje a atividade que vocês fizeram no primeiro dia, né, que eu contei aquelas 3 civilizações, né, tudo que aconteceu, e que agora, né, a gente está indo, muitas histórias que a gente vê se repetem, né, mas muitos de vocês colocaram, né, que o homem é insensível, que o homem é muito egoísta, que ele só pensa no hoje e tal. Agora, com mais informações, agora você já tem mais informações, vocês sabem que todos os governos cobram, né, muito do empresário, não é o empresário em si, né, mas da extração, né, que seja de forma mais racional, que não polua, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vocês ainda têm esse mesmo olhar que vocês deram a resposta lá no primeiro dia de aula? Ou vocês acham que a gente tem alguma solução? Podem ser sinceros, não tem problema nenhum. Olha, prof, eu apontei que as questões se repetem principalmente por ganância e falta de educação e informação. Eu acredito assim, eu sei que existem vários recursos. Trabalhei numa empresa que era muito grande, trabalhava com várias formas de reutilizar tratamento de efluentes e tal. Mas ainda assim, acho que a ganância fala mais alto em muitos casos, principalmente em empresas menores. Então, acho que as grandes, por ter um olhar mais assíduo em cima delas, uma cobrança, todo mundo cobra, afinal, elas acabam se controlando, seguindo mais protocolos, enfim. Agora, quando a empresa é menor, acho que é aí que mora o perigo, porque ninguém fiscaliza, ou a fiscalização é mais precária, e a contaminação continua acontecendo. Muito bem observado, Camila. Que mais? Quem mais tem? O que a Camila falou, ela é bem isso. Quando a empresa é grande, né, a fiscalização é maior, claro, porque o desastre vai ser maior também, né? Vai ser na mesma proporção, né? Porém, o Estado, ele fica em cima, e a empresa se preocupa porque a multa é muito grande, né? E ele é mais visado porque ele está ganhando, então, né? É aquela cobrança, assim, diz assim, não, tu tá ganhando, tu tem que manter, e tu tem que fazer o melhor, E aí o pequeno, né, primeiro que a gente não tem fiscalização para tudo, infelizmente, né, a gente tem muitos funcionários para algumas coisas e poucos funcionários para outras. E a fiscalização ambiental, ela é muito pequena ainda, né, então, e não é só fiscalização, ela tem que colher amostra, tu tem que ter laboratório, tu tem que ter toda uma estrutura por trás, né, para você realmente
e a fundo. E o pequeno, realmente, às vezes, ele vai passado, passa por desapercebido e ele contamina. Foi aquele caso que eu contei lá de Canoas, né? Daquela galvanizadora lá no final do bairro que contaminou quase que um bairro inteiro, tá? Com o solo contaminado. Porque foram anos. Onde é que estava a fiscalização? Onde é que estava? O cara tem lá 30 anos de empresa, e onde é que ninguém nunca viu que o processo dele estava, né? Enfim. As pessoas não analisam assim, será que poderia contaminar? Então, isso custa caro também, né? Todo mundo sabe que não é barato fiscalizar e fazer essas análises, investigar e tal. Então, eu acho que falta um pouco de investimento também do próprio governo em cima disso. E aí, claro que tem casos de corrupção, que mascara isso também. Enfim, por isso que eu digo que a educação é um ponto. Enquanto não houver educação de base, tudo o resto vai ficar bagunçado. Exatamente. Quando não tiver enraizado em nós, que a gente tem que fazer a coisa certa, porque é o mínimo que se deve fazer a coisa certa, né? E é através da educação. E aí, de novo, a gente bate no governo. Como é que nós temos leis lá de 82 que não introduziu nas escolas a educação ambiental, né? E que introduziram de forma bastante insípida, né? É só o lixinho e tal, mas é muito mais que isso. É muito mais, né? Então, de novo, né, a gente bate. Por quê? Porque nós não adianta, nós acabamos só fazendo, por falta da educação, da conscientização, só fazendo através da cobrança. Vai doer no bolso? Aí você faz. É que nem trânsito, né, gente? A gente só reduz a velocidade se sabe que tem um controlador que vai te dar multa, né? Senão, você não reduz a velocidade. Mesmo passando no meio de uma cidade, que ali o risco é muito grande de pegar uma pessoa, né? E tirar uma vida. Mas, enfim. Bom, eu fiz essa pergunta porque, realmente, alguns não tinham ideia, né, de que como está avançado isso. A gente fica falando, estão destruindo, não, mas não é assim também. Às vezes a mídia utiliza mal também essa informação, né, e distorce, porque o empresário e aí a gente vai ver as licenças, toda essa etapa das licenças para você abrir um negócio, ela é muito, muito exigente. Então, se você fizer meia boca, não vai passar. Então, também não é assim, né, a revelia, todo mundo faz o que quer, contamina o que quer, consome o que quer, não, tanto é que hoje a gente paga a água, gente, a gente não paga pela água que a gente consome, não sei se você sabe, a taxa que vocês pagam é a taxa de tratamento, a água é de graça. Nos outros países, não. Nos outros países é pago a quantidade de água que você consome. É medido a água? Mas é cobrada a taxa de tratamento por aquele volume de água que você consumiu. E aí, as indústrias já começaram a pagar a água. Nós temos a Marja, que é uma associação, da água aqui da bacia do Jacuí, se não me engano, que eles chamam, e está nesse impasse de cobrar ou não das empresas a captação da água, porque as empresas também até então não pagavam nada, porque o nosso Brasil, ele é abundante em água, né? Mas agora, em função da poluição e coisa e tal, e do uso racional, você cobrando a água, o empresário vai pensar duas vezes, mas esse meu produto realmente compensa eu fabricar, porque o meu custo vai ser outro, né? Mas, enfim, isso já é assunto para outra aula, certo? Então, vamos ver aqui, só para eu explicar um pouquinho para vocês sobre a atividade, ó. Pode ser feita hoje, vocês não têm trabalho para o final de semana. Vocês vão fazer uma pesquisa e pegar dois resíduos, tá? Porque eu botei em dupla, 2 resíduos industriais
e indique uma alternativa de reciclagem para cada um. Prof, Fala. pode indicar mais que uma alternativa de reciclagem ou tem que ser só uma? Pode. Não, claro que pode. Opa, o que eu fiz aqui? Com certeza. Só deixa eu ver quem é que me perguntou isso. Quem é que me perguntou? Não. Quem foi que Eu me perguntou? pergunto, prof. Andressa? Isso. A Andressa, pode sim, pode. Tá? Só não vale papelão, porque isso aí a gente já sabe o que vai ser feito. Prof, Fala. eu tenho outra dúvida. Ali diz para indicar empresa, precisa ser alguma empresa ou a gente pode criar uma empresa? Não é dizer o nome da empresa, mas eu quero saber o ramo. Por exemplo, é cerveja, é matadouro, é o quê? Né? Porque tu vai dizer assim, o resíduo é bolo. Tá, mas bolo do quê? Né? O bolo de uma empresa disso. É essa empresa que eu quero saber, que ramo que é? Do que você está falando? Né? É de uma metalúrgica? É de uma usina, usina de açúcar? É do quê? É de uma empresa de sucos? De plástico? Tá? Não precisa dizer nome, não precisa, é só dizer o ramo dela. Vamos lá de novo, vamos botar aqui. Não, aqui. O que ela produz, né? Produz suco de laranja. Então qual é o resíduo que ela gera? Ela gera o bagaço, gera não sei mais o quê. E aí, o que pode ser feito, empresa ou processo que é utilizado o resíduo, né? Então, essa tua reciclagem vai ser feita aonde? Em que processo? Entenderam? Sim ou não? Tentem. Sim. Vão conseguir, vocês vão conseguir. Né? Porque vai ser uma maneira de vocês... Sim. Prof, a senhora quer informar? Fala. Andressa? Tem que ser para trabalho científico? Não. Sempre que for em trabalho científico, eu vou colocar lá. Tá? Vou colocar lá, vou dizer assim. No modelo... Precisa ser em trabalho científico? Gente, não dê ideia. Não precisa, okay, André. Obrigada. Tá. Não precisa. Tem que ser em dupla, assim ou sim? Não precisa ser em dupla. Pode ser individual. Okay. Dupla para facilitar, né? Mas... Quem fizer individual, pesquisa uma empresa só. Não, né? 2 empresas. Trabalha 2 empresas. Bom. Eu só perguntei pensando nos que faz individual. Eu já tenho minha dúvida. Alguém aí quer fazer dupla que eu não conheço? Ninguém. Pode se conversar. Aqui, ó, tem o chat. O chat também, se querem escrever no chat. Vou me candidatar no chat aí. Escreve ali. Eleição dupla 2021. Que saudade das aulas presenciais. Meu Deus, pô. Pois. Essa matéria ia ser muito boa. Já está sendo, mas presencial ia ser muito melhor. Daí dava para trabalhar mais ainda. Tiago, a Patrícia está sem dupla. Bom, pessoal, vocês, então, agora estão dispensados. Quem quer conversar ali no chat para achar, pode, eu vou deixar aberto o Meet por mais um tempo, tá? Vocês podem se comunicar. Se tiverem dúvidas, me procurem, podem me procurar no e-mail ali do próprio Ambiente Aula ou pelo WhatsApp, certo? E boa noite para vocês. Boa noite, Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, igualmente. Boa noite, obrigado, prof. De nada, tchau.